Bom, vamos então para a nossa sexta aula, inteligência emocional no ambiente de trabalho. Aumentando a produtividade mesmo que não goste do que faz. Ok. Bom, quando a gente pensa em termos de inteligência emocional no ambiente de trabalho, uma coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte: toda vez que você chega no trabalho, de alguma forma aquilo representa um pouco da sua família. Quantas e quantas pessoas não falam exatamente isso, né? Que está no trabalho, passa mais tempo no trabalho do que com a família, então no trabalho acaba tendo uma segunda família, não é isso? E essa segunda família, muitas vezes, também como a família original, tem lá os seus momentos de conflito e também os seus momentos de alegria. Agora, por que a inteligência emocional é tão importante no ambiente de trabalho? Aqui, por exemplo, é uma foto minha depois de uma palestra no Rio Solidário, em que estava havendo muito problema de relacionamento e depois da palestra as pessoas começaram a mudar bastante a mentalidade e a harmonia voltou a reinar. Por quê? Porque eles compreenderam alguns dos conceitos que eu vou passar para vocês aqui agora. Bom, a inteligência emocional, ela propõe novas formas de entender o comportamento das pessoas, os estilos de gerenciamento, as atitudes, as habilidades interpessoais. Isso é inteligência emocional no ambiente de trabalho. Então vamos lá, ela propõe novas formas de entender o comportamento das pessoas. Bom, você que é líder ou você que está numa situação de funcionário, empregado, num setor qualquer, trabalha com mais uma, duas ou 50 pessoas, você tem que entender o comportamento das pessoas, já falamos sobre isso em outras aulas, pensando o seguinte: você é um universo, a outra pessoa é outro universo, e vocês em algum momento vão se tocar. Mas são mundos diferentes, que apesar de serem diferentes, têm pontos de interseção, têm pontos em comum. Esses pontos em comum é que devem ser trabalhados para que vocês criem harmonia. O que passa daí é o comportamento que tem que ser entendido. Como aquela outra pessoa foi criada? O que ela estudou? O que ela leu? Para onde ela viajou? Quem são os parentes dela? Como os pais foram criados? Aonde ela foi criada? Será que ela sempre teve conforto? Será que ela sempre teve o que comer? Será que em algum momento da vida ela passou fome, passou frio? Será que em algum momento ela viajou para o exterior ou não viajou para o exterior? Ou ela nem nunca saiu do bairro? Aquele é o primeiro emprego, é a primeira vez que aquela pessoa está saindo do bairro, lá da periferia onde ela mora, para ir até o centro da cidade para trabalhar. Então, será que ela vive ou viveu num ambiente em que fosse possível a ela ter uma relação saudável com as demais pessoas? Então, o que ela tem na família, da criação dela, dos vizinhos, dos coleguinhas da escola, ela muitas vezes traz para o ambiente de trabalho. Porque é a única forma que ela sabe interagir com o mundo. Isso faz sentido para vocês? Bom, então entender o comportamento das pessoas é ter empatia. Empatia. Empatia não é simplesmente chegar e se colocar no lugar da outra pessoa. Não, é você analisar a outra pessoa e você perceber o seguinte: se eu estivesse no lugar daquela pessoa, o que eu estaria sentindo? Ou seja, olhar o mundo da outra pessoa com os olhos do outro, tá certo? Não é olhar apenas o mundo do outro com os seus olhos, é olhar o mundo do outro com os olhos do outro. O que você faria se estivesse no lugar dele? Mas veja, lembra que eu acabei de falar? Você é um mundo, o outro é outro mundo. Você faria determinadas coisas que talvez aquela pessoa não fizesse.
Ou talvez aquela pessoa fizesse algumas coisas ou faça algumas coisas que você jamais faria. Mas, de que forma você pode entender, acolher, entender o comportamento da pessoa? Que muitas vezes, se ela agride você, ela não está agredindo você, está agredindo aquela porção dela que ela vê em você e que ela não gosta, não quer trabalhar em si. Já falamos sobre isso também. É a questão da antipatia, da simpatia, da antipatia, da empatia. Tá? Então, que tipo de energia está rolando nisso tudo aí? Tá certo? Então, compreenda o comportamento das pessoas, não como sendo nocivos a você, muitas vezes são nocivos a ela mesma. Ela está agredindo quem ela vê em você. E aí imagina se ela vir, se ela trabalha com 50 pessoas, em cada uma delas ela vê alguma coisa que ela não gosta dela, nela. Ok? O que eu não gosto em mim multiplicado por 50, como é que fica? Você ficaria lindo, leve, solto, uau! Tá? Então, entenda isso, entender o comportamento das pessoas. Nós vamos ter uma aula especial sobre perfil DISC, perfil comportamental DISC. E aí nós vamos compreender melhor, ainda que não seja de forma tão aprofundada, porque também não é o objetivo, é uma aula bônus, mas apenas para que você possa resgatar tudo que nós trouxemos até aqui e começar a ter alguns insights. Mas você vai entender por que determinada pessoa age assim ou assado, qual é a forma dela pensar naturalmente. E aí esse convívio vai ser mais proveitoso. Os estilos de gerenciamento. A partir do instante que você desenvolve, aí eu vou falar para líderes, mas não apenas os líderes que já têm o crachá de chefe ou de líder, mas para você que também é funcionário, se você começa a pensar como um líder, gerenciar a sua emoção e gerenciar a emoção dos demais que estão à sua volta, inclusive dos seus líderes, você consegue ter um convívio mais harmonioso. Ok? Então, que estilos de gerenciamento? Vamos nos ater a 3 estilos. Tem o estilo que a gente pode chamar de autoritário, tá? Então, é o estilo que eu estou certo, não perguntei a sua opinião, faça porque eu estou dizendo que é para fazer. Tá? Faça porque eu estou dizendo que é para fazer. Olha que coisa chata isso. Entendeu? Então, tem muito chefe que é assim, tem muito funcionário que é assim também. Ah, não interessa como você quer que eu faça, eu vou fazer do meu jeito e pronto. Se não gostar, faz você. Já passou por essas situações? Provavelmente você já deve ter visto, já deve ter conhecido alguém assim, se você não é assim. Tá? E aí, repensa nisso. Bom, você pode ter também o líder que seja democrático, aquele que vai verificar com as pessoas, olha só, como é que é? E aí ele vai pedir a opinião das pessoas, a palavra dele é a última, tá? Mas ele vai verificar a melhor maneira de conduzir as pessoas num ambiente democrático, em que todo mundo tenha a condição de opinar, tá? De maneira tranquila. E uma liderança que, na verdade, tem surgido, é uma liderança que não é uma liderança presente, até porque não é um líder que seja constante, ele não é o único líder. É muitas vezes uma liderança por demanda. A maior parte das empresas, aí fora, várias empresas já estão assim, em que você tem uma equipe de colaboradores, tá? E para cada projeto, alguém se destaca, por quê? Ou porque foi quem idealizou o projeto, tem a visão do todo, ou porque para aquele projeto, a expertise daquela pessoa é a mais interessante, ou a mais conveniente para indicar aos outros os melhores caminhos. Então, é um outro tipo de liderança. Tá? Não é uma liderança de você vai fazer porque eu estou mandando. O que vocês acham? Não, é uma liderança de colaboração. É uma liderança que vai propor as várias tarefas, que vai indicar o que seja o melhor e que muitas vezes ela vai trazer, vai agregar um valor para a equipe, porque vai
induzir, vai conduzir a equipe no caminho que seja o melhor para a execução daquela tarefa. Terminada aquela tarefa, terminado aquele projeto, aquela pessoa que era líder vai passar a ser liderado por uma outra pessoa que vai ter uma expertise que é necessária para aquele tipo de projeto. E por aí vai. Depois eu vou colocar para vocês um vídeo muito interessante. Bom, as atitudes. Então, quando você trabalha a sua inteligência emocional, você propõe também novas formas de atitude. Por quê? Como é que eu vou agir de determinada forma numa determinada situação? Opa, peraí. Tá? Se a pessoa está falando isso, será que ela está falando isso para mim, de mim ou dela para ela? Tá? Como é que eu posso chegar e melhorar o relacionamento entre as pessoas que estão ali? Será que estão todos nas funções adequadas? Então, qual é a atitude que você pode ter em relação àquelas pessoas e observando as atitudes daquelas pessoas, será que pode haver uma readequação? Será que mesmo você não sendo líder, você pode propor essa readequação? Você está tomando uma atitude assertivo, tá? Então você age, você não apenas deixa que a coisa aconteça, você faz acontecer na hora que você age. Quando você propõe uma nova forma de ser, de agir do grupo, do setor, da própria empresa. Finalmente, habilidades interpessoais. O que você precisa fazer, o que você precisa saber para fazer o que tem que ser feito? Será que, de repente, você agora assumiu uma função em que você tem que lidar com planilha, Excel, mas você não sabe nada de Excel? O que você tem que fazer? Você vai ter que chegar e buscar um curso de Excel, ou a própria empresa oferece, ou você mesmo busca, porque você vai necessitar daquilo. Agora, são habilidades interpessoais, ou seja, habilidades, essa é uma habilidade técnica, mas é dessa habilidade que a gente está falando? Não, eu estou falando da habilidade interpessoal. Como você interage com a outra pessoa com quem você está trabalhando, com quem você está convivendo. Seja um cliente, um fornecedor, um subalterno, um líder ou alguém da sua equipe, um par seu, do seu próprio setor ou de outros setores. Que habilidades interpessoais você precisa desenvolver? Ou seja, que habilidade você precisa ter para lidar com aquela pessoa? Será que uma pessoa que vem toda estabanada e tal, não sei o quê, ela quer ser acolhida como? O que ela entende? Tá? Ela, de repente, precisa também encontrar alguém que seja tão, digamos assim, tão estabanado ou tão assertivo, tá? Tão focado em resultado quanto ela. Porque aí ela vai respeitar e vamos falar de igual para igual. O outro já vem, não, olha só, o processo é assim, a gente tem que trabalhar dessa forma, tem que pegar uma folha de papel, tá? Encher com o número 7, não pode ficar nada tortinho, e se a gente pegar uma régua, a gente vai verificar lá com a lupa que todos os 7 estão cortados exatamente no meio, e são todos exatamente, milimetricamente, no mesmo tamanho. Que habilidade eu tenho que desenvolver para lidar com essa pessoa? Então, isso tudo a inteligência emocional vai me ensinar. Eu vou educar a minha inteligência, a minha emoção, para poder lidar com esse tipo de situação, com os diferentes tipos de pessoas, inclusive comigo mesmo, e ensinar essas pessoas a lidarem comigo. Como é que eu sou? A gente vai verificar isso no perfil DISC. Tá? Se eu sou uma pessoa auto-I, o que é auto-I, Miguel? Altamente influente, aquela pessoa que, uau, está tudo bem, está sempre no oba-oba, não no oba-oba fantasioso, mas oba-oba no sentido de levar o pessoal sempre, levantar o astral da turma, está sempre buscando coisas positivas para ver, para fazer, para falar. Tá? Como é que eu ajo com essa pessoa? Como é que essa pessoa vai ter um melhor diálogo comigo? O que eu tenho que apresentar para essa pessoa, para ter o interesse dessa pessoa e poder fazer com que ela se torne produtiva. Tá certo? Faz sentido isso para vocês? A gente vai ver isso daí com mais calma na aula de DISC, tá? De perfil comportamental DISC. Bom, quero dar para vocês aqui uma dica de $1 milhão. Uau! Pratique a escuta ativa. Vamos ver o que é isso?
Então é isso, trabalho do grupo, trabalho em grupo, é sempre um equilíbrio. O trabalho em equipe é um malabarismo constante entre o interesse próprio e o interesse do grupo. É isso que nós temos que verificar. Bom, inteligência emocional, segundo Daniel Goleman, eu vou passar aqui coisas que nós já vimos, mas só para lembrar todos esses tópicos aplicados no ambiente de trabalho. Segundo Daniel Goleman, algumas características, tá, são as principais características: autoconhecimento, autocontrole, motivação, empatia e habilidades sociais. Autoconhecimento, como nós já vimos, conhece a ti mesmo, tá? A famosa frase, tá, que está no oráculo de Delfos, que estava no oráculo de Delfos, quando Sócrates chega lá e é declarado como o homem mais sábio da humanidade naquela época. E talvez o seja até hoje um dos mais sábios. Autocontrole, quando você percebe a maneira como você usa as suas emoções e controla as suas emoções para que elas possam ser proveitosas. Então, você reconhece qual é a emoção que você está nesse momento vivendo, qual é a emoção que está aflorando, mas você não deixa que essa emoção traga para você um determinado resultado que talvez seja negativo. Então você entende qual é a sua emoção e você evita que essa emoção leve você a tomar determinadas atitudes, determinadas decisões que podem certamente ser prejudiciais. Você usa as suas emoções para motivação, você tem foco, você tem controle, você usa a sua criatividade para, através do foco, eu tenho aqui alguma coisa para fazer, e você tem o controle das emoções e usa a sua criatividade para você atingir a meta. Então você se motiva para que você, diante de qualquer cenário, aprenda a lidar com as suas emoções para você atingir a sua meta. Empatia, reconhecer as emoções dos outros. Então, você ter consideração, respeito, compreensão, acolhimento com a emoção nos outros. Por que aquela pessoa está agindo assim? Será que aquela colega brigou com o marido? Será que deixou o filho doente em casa? Será que está preocupada com algum parente que não está bem de saúde? Ou está, de repente, fazendo alguma operação, ou vai viajar e tão cedo é uma pessoa muito querida e ela não vai ver, alguma coisa do gênero. Então, veja, tá? Qual é a consideração que você está tendo, tá? O respeito pelo sentimento do outro, a compreensão de que aquela pessoa pode não estar no melhor dos dias, pode estar precisando de um afago, pode estar precisando de um apoio, pode estar precisando só de um abraço, para que ela se sinta acolhida e aí então possa baixar as defesas, porque sabe que está num ambiente seguro. Para isso, então, nós temos que desenvolver as habilidades sociais, tá? Habilidades sociais que permitam que você tenha um melhor convívio, que permitam que você, dentro do ambiente de trabalho e em qualquer outro ambiente, se torne uma pessoa produtiva, se torne uma pessoa proativa, se torne uma pessoa acolhedora, se torne uma pessoa que respeite, que escute de maneira ativa. Lembram lá daquele filmete? Tá? Então, primeiro ali, quem foi? Algum dos pinguins chegou e sugeriu, ó, gente, a gente está correndo risco.
tá? Deixa quando essa baleia chegar aqui, vai todo mundo lá para o outro lado e tal. Quem era o faxineiro? Quem era o terceiro estagiário do quinto secretário? Tá? Então, muitas vezes, a gente praticando a escuta ativa, a gente vai saber que habilidade social é necessária. Respeito. Vamos respeitar aqui, vamos analisar, apesar de ser o faxineiro, pode ser que o faxineiro tenha a melhor solução. Vou contar para vocês rapidamente aqui uma história. Uma empresa, tá? Uma grande empresa que produz aí vários itens, tá? Estava com o seguinte problema. Ela produzia pasta de dente, a máquina que produzia pasta de dente, a esteira que produzia pasta de dente, estava deixando passar algumas caixas vazias. Tinha que produzir lá o tubo de pasta de dente, encher o tubo de pasta de dente, selar, fechar e colocar dentro da caixa para ir para o mercado. Só que estavam havendo muitas falhas, muita gente reclamando que chegava a caixa vazia. Bom, o que a empresa então fez? Contratou lá um grupo de engenheiros, demorou uns 3 ou 4 meses, gastaram uns 2 milhões de dólares, tá, para construir uma balança de precisão milimétrica e puseram no final da esteira para que quando passasse uma caixa que estivesse vazia, ia ser acusado pela balança, tá? Imediatamente ia paralisar a operação para que alguém viesse e tirasse aquela caixa e desse continuidade, então, à operação. Bom, tudo bem, tal, inauguraram aquilo, 2, 3 meses depois foram verificar, uau, não tem mais nenhuma reclamação, que bacana e tal, então o negócio está funcionando e tal, e foram lá visitar na fábrica, tá, o que estava lá, o equipamento, mas chegaram lá, o equipamento estava desligado. Como assim desligado? Como é que pode, tal, não sei o quê? Chama o gerente, chama os funcionários, por que vocês desligaram isso? Ah, não, doutor, o que acontece? Pô? A toda hora a gente tinha que parar porque tinha uma caixa que estava vazia, aí parava toda a produção, a gente tinha que parar o que estava fazendo, vinha até aqui, tirava e desligava, e aí ligava de novo e demorava o negócio para voltar. Aí a gente fez o seguinte, a gente se reuniu, pensou aqui, a gente se reuniu, se cotizou, tá? Aí a gente comprou um ventilador desse grande, tá? Aquele ventilador ali que o senhor está vendo, tá? A gente comprou um ventilador desse grande, deixa o ventilador ligado, e aí o que acontece? Sempre que passa uma caixa vazia, o ventilador chega e joga aquela caixa para fora e continua tudo. Ah, e quanto é que custou o ventilador? R$ 80. Deu R$ 10 para cada um aqui. Vocês entenderam? Lembram? Foco, mais controle, mais criatividade, igual a meta. Qual era a meta? Tá? Parar de ter que sair do seu setor de trabalho para tirar uma caixa que estava vazia. Tá? Então, qual é o foco? Tá? Eliminar aquela caixa vazia. Tá? Controle da emoção. Tá? Se eu ficar chateado, se eu ficar aborrecido, eu não vou conseguir pensar na melhor solução. E tem que usar a criatividade. Se a caixa está vazia, ela está leve. Como é que eu posso tirar uma caixa que é mais leve do que as demais? Invento. Então, coloco ali. Tá? Então, tá? Funcionários simples, nenhum deles doutor, nenhum deles engenheiro, chegaram simplesmente, se reuniram, tiveram um foco e tinham uma meta, usaram a criatividade, pronto. Então, habilidades sociais. Agora, se eles não se comunicassem entre si, se alguém tivesse uma birrinha um com o outro, eles conseguiriam chegar a esse consenso? Certamente não. Então, no ambiente de trabalho, algo que tem que ser incentivado é o desenvolvimento de habilidades sociais. Tá? Ou seja, você chegar e desenvolver uma inteligência emocional para poder conviver com as demais pessoas, respeitando o universo de cada um, fazendo com que os pontos de interseção sejam sempre muito bem explorados e sirvam como uma âncora, sirvam para firmar os relacionamentos e os demais pontos. Todos entendam que haverá, para que haja pouco atrito, se respeitem esses pontos em que não há convergência.
E cada um é cada um, e está tudo bem, ado, cada um no seu quadrado, mas vocês terão, num ambiente mais produtivo, mais tranquilo, até mesmo que você não goste do que faz, mas se você gosta das pessoas, se você gosta do ambiente, você acaba fazendo e em algum momento você vai pelo menos tolerar aquilo com uma certa tranquilidade. Tá, isso paga minhas contas, dá para eu investir, a turma é bacana, os meus colegas são legais, então tá bom, não gosto tanto de fazer isso daqui, mas não é por causa disso que eu vou ficar atazanando a vida dos outros. Faz sentido isso para você? Bom, então, muito obrigado pela sua atenção, gratidão pela sua atenção, eu sou Miguel Braga e estão aí os meus contatos e aguardo vocês na próxima aula, onde nós vamos introduzir um assunto muito bacana, vai ser uma introdução à espiritualidade. E aí nós vamos aprender alguma coisa muito interessante usando em tudo aquilo que nós já vimos nos nossos relacionamentos. Gratidão, até a próxima.